Glória a Deus, então, boa noite. Que a paz esteja com essa casa, amém? Amém. Vamos orar neste momento. Que você possa se conectar com o Espírito Santo. Senhor nosso Deus, obrigada por este dia, obrigada pelo teu amor, pela tua presença, porque antes mesmo de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui. Obrigada porque o Senhor está conosco em nossas casas também. Senhor, neste momento eu quero entregar este culto em tuas mãos, Pai. Que o Senhor se manifeste através dos louvores da tua palavra. Fala conosco, Pai, e se faz presente neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego tudo em tuas mãos, Pai. Flui através de nós, Senhor. Amém. Eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Amém? Se você está sem Bíblia, só escute. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos ler de novo. Essa palavra é muito forte e tem muito a ver com o culto de hoje. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Amém. Que a nossa meta, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas, possa ser mais parecido com Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja com esta casa. Amém? Amém. A presença de Deus é algo fabuloso. E muitos sentem, outros não sentem. E cada um tem o seu jeito particular de manifestar no seu íntimo, no seu coração, essa presença. Davi, quando entrava com a Arca da Aliança, ele entrou no Espírito. E ele estava tão cheio do Espírito de Deus que, como uma criança, ele rasgou as vestes e vinha dançando no Espírito. Mical, sua esposa, o repreendeu e Deus tornou o seu ventre seco. Ela não pôde ser mãe. Então, às vezes, você pode até não entender, mas tenta perceber a beleza do Espírito de Deus. Porque quando nós somos como criança, nós estamos prontos para entrar no reino. Amém? Eu posso ser crente menino, mas não adultero. Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo. Eu posso ser crente menino, mas sem adorar. Então deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Que tem, seu amor assim tem, que tem, seu amor assim tem.
Senhor então. Ih, tá fraco, aplauda o Senhor então. Glória a Deus, Deus abençoe. Abram suas Bíblias lá em Provérbios 13. Amém? Lá em Provérbios 13 diz assim: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja a coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Muitas das vezes nós não aceitamos a correção de Deus, não aceitamos as instruções que o Senhor nos dá. Muitas das vezes nós queremos fazer tudo de acordo com o desejo do nosso coração. Mas se nós somos filho sábio, filho que atende às instruções do Pai, nós só teremos coisas boas. Todos os versículos aqui começam falando, que cada um que faz a vontade do Pai, o que atende à instrução do Pai, ele come do fruto bom, ele guarda a sua boca e conserva a sua alma. Ele não tem preguiça, ele se farta das coisas, ele odeia a mentira e a justiça o guarda no caminho do Senhor. Então, nós devemos de seguir aquilo que Deus nos ordenou, as instruções de Deus, as instruções daqueles que estão sobre nós. Amém? Glória a Deus. Neste momento eu quero pedir para você fechar os seus olhos, porque a única forma de você verdadeiramente sentir a presença de Deus é você desconectando-se desse mundo e de você mesmo. Que neste momento você possa se ligar com Deus, mesmo que você não conheça esse louvor, que você possa adorar em espírito e em verdade. Se coloque em espírito de oração neste momento, amém?
vida. Que você possa dedicar tudo a Ele nessa noite. Amém? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber. Vamos continuar esse louvor a Ti, ó Deus. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora vamos para um momento muito importante, os dízimos e as ofertas. Abram suas Bíblias em Malaquias 3:10. Em Malaquias 3:10 ele diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra,
e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então aqui Deus diz para a gente trazer todos os nossos dízimos e ofertas para o templo dele, para que possa manter a obra dele. E ele diz para a gente fazer prova dele. Essa é uma das poucas vezes em que ele diz: fazei prova de mim nisso. Então, se você crê que você dando o seu dízimo e a sua oferta, ele vai te abençoar ricamente e grandemente, faça a prova dele nisso. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar. Querido Pai, em tua presença, Senhor, venho te pedir, Pai, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, os dizimistas e ofertantes da sua casa, Pai. Venha, Senhor, estar abrindo as portas, Pai, para aqueles que estão necessitando de emprego agora, Pai. Pai, que essa porta de emprego, Pai, venha direto do seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha estar abençoando os teus dizimistas, os teus ofertantes, Pai, para que haja mantimento na sua casa, Pai, em nome de Jesus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão.
noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero entregar neste momento, Senhor, a vida da tua filha em tuas mãos, Senhor. Eu creio que o Senhor já falou com ela, Pai, que o Senhor venha falar conosco também nessa noite, Senhor. Revela-te a nós, fala aquilo que precisamos, não só o que queremos, mas o que precisamos ouvir, Deus. Manifesta a tua presença aqui como já tem manifestado, Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui, Deus. Que ela venha diminuir e que o Senhor venha crescer e aparecer na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja com essa casa, amém? Pensei que eu ia responder. Glória a Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Já foi orado. Capítulo 4, até onde eu li. Livro de 1 Samuel, capítulo 4. Deus não precisa de muita coisa, Ele precisa do seu coração. É isso que Ele quer. Amém? Porque só um Deus divinamente grande pode se fazer pequeno para fazer morada em cada um de nós. Amém? Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento, os filisteus se atemorizaram, disseram: os deuses vieram ao acampamento, ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim antes, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Então são os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, ó filisteu, portai-vos varonilmente, para que não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e fugiu cada um para sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava temeroso pela arca de Deus. Então aquele homem na cidade anunciou tudo o que tinha acontecido. Então toda a cidade pôs-se a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta?
O homem a toda pressa veio a Eli, que era de idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver, ele estava cego já. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu de cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia liderado Israel durante 40 anos. Até aí, amém? Glória a Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Eli era sacerdote? Ele era sacerdote. Era como se fossem os pastores do dia de hoje. Ele cuidava das coisas do Senhor. E nesse trecho aqui da Bíblia que a gente leu, a gente vai observar muitas instruções para a nossa própria vida, para a vida ministerial, para a vida que a gente tem levado, que a gente pode levar com Deus, né? E com a vida que a gente pensa que está levando também. Então hoje o Senhor me trouxe essa palavra e eu achei essa palavra uma palavra muito forte aos nossos corações. Uma coisa interessante que a gente pode observar em tudo que foi lido, que nessa batalha, onde Israel entrou 2 vezes na peleja e perdeu, eles perderam tanto quando buscaram a arca do Senhor, como quando estavam sem a arca do Senhor, a arca da aliança, que representa a presença de Deus na nossa vida. Então observa o seguinte, que a presença, eu queria falar uns tópicos para você. A presença, ela vem antes da vitória. Amém? Amém? Amém. Então preste atenção no que eu tenho para falar para vocês nessa noite. A vitória não vai chegar na sua vida por um acaso. Aquilo que você tem orado, tem colocado diante de Deus, tem buscado a sua face, tem jejuado, ela não vai chegar na sua vida antes da presença de Deus. É necessário que primeiro a presença de Deus esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que depois a vitória venha. A presença de Deus está nesse lugar. Amém? Você consegue sentir? A presença de Deus está aqui. E o fato da presença de Deus estar aqui nesta noite, na casa do Senhor, também não quer dizer que nós vamos levar a vitória. Vocês viram que Eli era um sacerdote, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E em outra passagem no livro de Samuel, se eu não me engano mais adiante, vai informar para mim e para você que eles eram tidos e denominados como filhos de Belial. O que é filho de Belial, gente? Em 1 Samuel 2,12 vai dizer como era a casa de Eli. E nessa passagem de 1 Samuel 2,12, a primeira coisa que vai falar sobre a casa de Eli, vai falar que Hofni e Finéias eram filhos de Belial. Belial quer dizer filho de Satanás, eram filhos do inferno, tendo um pai como pastor, seria o pastor hoje, e sacerdote. Porém, eles eram tidos como filhos do inferno. Então, deixa eu lembrar uma coisa nessa noite, porque estamos maiorias em pastores. O fato de ser pastor não vai levar os filhos para o céu, não vai levar o marido ou a esposa para o céu, não vai levar os pais para o céu, não vai levar os familiares para o céu, porque eu conheço muitos pastores, os pais, a família toda não é nem convertida. A minha família tem um exemplo disso. Então, o fato de pastorear não quer dizer que a santificação, que a vitória, o relacionamento com Deus, eles estão dentro da tua casa ou a caminho. Existe toda uma trajetória para isso. Porque se fosse assim, neto de pastor, filho de pastor, e assim toda a sua descendência era salva. Assim como Deus prometeu estar sobre a casa de Davi e todos os reinos na sua descendência, nem todos eles foram salvos. Nem todos
todos eles levaram a presença do Senhor, se chegaram à presença do Senhor e levaram a presença do Senhor sobre si, sobre seu reinado, sobre suas batalhas. Existe algo que eu costumo muito falar, e o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração, que se chama permanência. Porque o se converter, o primeiro amor, tudo isso é muito maravilhoso. É muito fácil para mim e para você, porque a gente chega na igreja, ouve uma palavra poderosa da parte do Senhor, a gente ouve uma pregação, os louvores, o nosso coração está ali, o nosso coração é quebrantado. Então a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, não sabendo que aquele momento já estava preparado pelo Senhor para a nossa vida. Mas isso não quer dizer uma vida de vitórias, uma vida cheia da presença de Deus, não quer dizer uma vida cheia de vitórias. Tá? Primeiro, o Senhor Jesus, Ele mesmo nos advertiu quando disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero dizer para você, a presença de Deus está nesse lugar. E embora a casa estivesse cheia ou vazia, não quer dizer que necessariamente, ou aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, que o fato da presença de Deus os alcançar não quer dizer que a vitória venha alcançar a vida deles. Observe a casa de Eli e a própria Bíblia, porque a Bíblia não mente em nada para mim e para você. Poderia botar pano quente, porque Eli era um sacerdote, homem chamado da parte do Senhor. Era aquele que cuidava das coisas do Senhor. Tanto que Eli, quando ele pregava sobre voto, quando ele pregava sobre sacrifício ao povo, o povo vinha e sacrificava. E aqui nessa passagem de 1 Samuel 2,12, vem descrevendo como era a casa de Eli. O povo vinha e oferecia o sacrifício, o profeta ia fazer e eles iam lá, no sacrifício que era ofertado ao Senhor, e enviava o garfo, diz a palavra do Senhor, para roubar da carne do Senhor, para roubar das coisas da casa do Senhor. E o Senhor não era com eles, embora eles fossem o filho de sacerdote, porque escolheram não servir a Deus, mesmo conhecendo da palavra, mesmo tendo um pai que lhe propiciasse a presença do Senhor. A presença de Deus é algo coletivo e pessoal, vai depender de como você vai receber. A presença de Deus está aqui nessa noite, mas isso não significa que tudo aquilo que a gente está trazendo aos pés do Senhor essa noite nós vamos receber. Primeiro, a presença. Segundo, o relacionamento. Um outro tópico muito importante: presença sem relacionamento não produz vitória. É exatamente o que eu falei. É a mesma coisa, vamos colocar assim: a igreja representa a noiva e Jesus representa o noivo. Eu gosto de fazer essa alusão. Então a igreja tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Vocês já viram um relacionamento de amor, um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de verdade, onde só uma das partes ama? Onde só uma das partes se sacrifica, onde só uma das partes é quem dá, é quem tem prazer em doar o seu tempo, é quem tem prazer em falar conosco, é quem tem prazer em nos abraçar. Essa presença está disponível para mim e para você, mas relacionamento é diferente. E sem relacionamento a gente não pode produzir vitória. A palavra de Deus mesmo diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. No inverno, se um sentir frio, um esquenta o outro, né? E um vai proteger o outro. E quando são dois, é melhor serem dois do que um. Se cumpriu aí a palavra do Senhor, porque Ele disse que onde estiverem dois reunidos em meu nome, eu ali estaria presente. Então dois tem mais força do que um. Só que quando eu estou falando de dois nessa noite, eu não estou falando do marido e da mulher, eu estou falando da noiva do Senhor e de Jesus Cristo. Olha só, a palavra diz, Deus disse que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. E qual é o altar, igreja? O altar é o meu e o teu coração. Foi como eu falei aqui: como é que pode um Deus divinamente tão grande e misericordiosamente tão pequeno e amoroso a ponto de poder fazer habitação dentro de nós? O véu foi rasgado. E eu falei isso em outras pregações. Eu tenho prazer em orar, porque isso me leva para mais perto de Deus. Eu oro intercedendo pelas pessoas, pela minha família, pela minha vida. E há um momento em que eu me calo na presença do Senhor, para que eu possa sentir, para que eu possa receber, para que eu possa ouvir. Imagina
imagina num relacionamento de marido, mulher, noivo, noiva, namorado, namorado, que a mulher só fala, só pede, só exige, só exige. Isso é uma coisa desgastante, né? Ainda assim, Ele está de braços abertos para mim e para você nessa noite. Ele está aqui, Ele está sempre esperando por mim e por você. Que coisa maravilhosa! Porque a palavra diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E isso é a causa da gente não ser consumido. E por essa misericórdia se renovar, quer dizer que o perdão dele se renova na minha e na sua vida. Que a presença dele se renova na minha e na sua vida. Cada dia de vida aqui nessa terra é uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus para produzir a vitória que Ele quer nos entregar. Ele quer. Na verdade, ela já foi liberada no mundo espiritual. Quantos aqui já não receberam promessas da parte do Senhor? E muitas vezes essa vitória não acontece por quê? Porque está faltando relacionamento de intimidade com Deus. A presença dele estava aqui. Jesus não estava na casa de Marta e Maria? Aí o que acontecia? Marta se ocupava, fazia trabalho, fazia faxina, fazia comida. Ela era uma ótima anfitriã. Marta estava errada? Não, ela não estava errada. Mas ela não estava sabendo administrar o tempo. Às vezes as pessoas se ocupam demais com muitas coisas e não escolhem o principal. E Maria não queria sair dos pés do Senhor Jesus. E Marta, tucanada, Senhor, tu não te importas? Né, eu aqui, nervosa, fazendo comida, tendo que receber esse povo. E Maria aí. Quando Jesus fala o nome 2 vezes, imagino que seja repreensão, né? Porque até para repreender ele é um Deus de amor. Marta, Marta, por que te ocupas de tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Qual a parte que você tem escolhido? Porque às vezes até a casa do Senhor nos ocupa, as visitas, o fazer, o preparar, o trabalhar. Mas a presença dele é essencial para continuarmos a viver. E dos tópicos que eu anotei aqui nessa noite, eu falei o primeiro, que é: a presença vem antes da vitória. Presença sem relacionamento não produz vitória. Relacionamento sem regras de respeito e de amor não funciona. O que isso quer dizer? Que a vida tem regras. Imagine se o nosso mundo fosse um mundo sem regras. Sem hora para começar, sem hora para terminar. Então na vida todos temos regras. E o manual de vida para mim e para você está aqui. Eu sempre vou relembrar isso, porque aqui, nessa palavra, diz como o marido tem que tratar a esposa. E diz como a esposa tem que tratar o marido. Aqui diz como os filhos têm que tratar os pais, mas também como os pais têm que tratar os filhos. Aqui fala sobre perdão. Aqui fala sobre contendas na igreja. Aqui fala sobre trabalho. Aqui fala sobre ansiedade. Aqui fala sobre depressão. Aqui fala sobre tudo que nós comumente estamos vivendo dia a dia. Ocorre que todas essas coisas do dia a dia muitas vezes nos roubam o momento da presença de Deus. E às vezes você separa 5, 10 minutinhos antes de dormir ou na hora de orar para buscar essa presença. Pastora, como eu posso buscar a presença? Eu não sei, isso é muito pessoal. Eu gosto de buscar a presença de Deus ouvindo louvores, adorando, 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 adorando. E depois agradecendo, 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 agradecendo. E depois sim pedindo por mim, pela minha família, por todos aqueles que eu intercedo, pela igreja. Até como orar, Jesus nos ensinou. Ele deixou uma oração para nós podermos nos conectar ao Senhor, mas às vezes é tão difícil. A gente não consegue se desconectar desse mundo e se conectar com Deus. As coisas do dia a dia, as contas para pagar, o boleto para vencer, a água, a luz e uma infinidade de coisas têm roubado o nosso tempo, a nossa atenção com Deus. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Marta. Não é pecado a gente cuidar das coisas, a gente tem o dever. Fomos colocados como mordomos e não donos de todas as coisas, casa, família, filhos, igreja.
Mas isso jamais deve roubar o nosso tempo com Deus. E eu falo por mim, às vezes a gente se presta a fazer tantas coisas, eu consigo distrair 1, 2 horas vendo filme com um joguinho no celular, mas com o Senhor, às vezes a gente não dá esse tempo para Ele. E o nosso relacionamento é a mesma coisa. Eu tô namorando, imagina, né? Tô namorando o pastor, ele vai lá me buscar, aí eu falo para ele, ó, tem essas contas para pagar, fulano tá morrendo, ciclano tá pedindo, você tem que visitar, tem que ir comigo me atender, tem que me levar, tem que pagar a gasolina, você tem que cuidar de mim, vigia isso, dirige, faz aquilo. Mas em nenhum momento eu penso em abraçá-lo e perguntar como foi o seu dia, como você está? Você está bem, meu amor? Sabe? Assim é entre nós e Jesus. A gente entra na presença dele com tantas petições e em algum momento a gente pergunta, o Senhor está feliz comigo? O que eu poderia fazer para melhorar esse relacionamento de amor? Porque é o que eu falei, na pregação, na emoção, no louvor, é muito bom, porque isso quebranta o nosso coração. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Isso quebranta o meu e o teu coração. Mas permanecer nesse espírito é mais difícil. É difícil, sim. E eu falo por mim. Tantas coisas fazem morada no nosso coração, como eu disse aqui há pouco, eu citei as preocupações, as tribulações, o dia de amanhã, né? As preocupações agora com essa doença aí, o temor, tantas coisas ocupam um lugar no nosso coração. Às vezes a falta de perdão, às vezes a reclamação. Tem gente que só reclama. Né? Os murmuradores, Deus diz que os murmuradores ele manda para o deserto. Porque deserto é a escola de Deus, não é lugar de permanência. Já que na presença dele você não aprendeu a permanecer. Eu acho que foi essa semana, foi sim. No nosso grupo de oração na igreja, foi um vídeo ali, acho que foi a irmã Elizabeth Firmino que mandou, um vídeo que eu achei assim, pura excelência. O pastor até compartilhou, eu ia compartilhar, o pastor compartilhou no Facebook, eu achei aquele vídeo por excelência. Aí tá aqui, como é que vocês falam aqui? É blitz? Lá no Rio de Janeiro chama blitz, tá? Blitz aqui, os policiais com tudo armado. Tem do outro lado de lá tem um pai com uma criança, eles procurando alimento no lixo. E aí vem um rapaz que é um entregador de fast food ou qualquer coisa do tipo, né? E aí ele é parado na blitz, e aí os policiais veem que ele está sem documento, e aí ele tenta falar, não, esse é meu ganha-pão, por favor, não tire isso de mim, eu estou sem documento, mas eu não tenho o que fazer, eu não consigo nem hoje renovar a minha carteira, a minha habilitação. Quantos estão nessa situação? Né? E ele falou assim, então por favor não faz isso, não posso fazer. Mas à frente também tem um rapaz lavando um carro, quer dizer, cenas do cotidiano normal. E o que acontece? Os policiais não têm clemência nem piedade, manda recolher com guincho, bota a moto dele assim em cima do carro do guincho, um caminhãozinho, e aí ele triste pega aquela, como é que é o nome? Isopor, aquele negócio lá, para levar, entregar, chega na casa da mulher para entregar ali, perto do rapaz que está lavando o carro. Quando ele vai chegando, o rapaz não vê que está lavando o carro, joga o balde d'água, recebe um monte de balde d'água na cara, e você vê. Veio entregar a encomenda, perdeu a moto, levou um balde d'água na cara. E coitado, foi ainda assim, bateu na mulher. Não, você demorou demais. Coitado do homem, foi parado na blitz, teve a moto apreendida, levou o balde d'água na cara, ele demorou um pouco mais para chegar. Agora eu não quero mais a encomenda. Aí ele senta no chão, só falta chorar, ele se desespera. Esse senhor que está com o filho lá procurando comida, vai até ele, já que ela não quis, me dá um lanchinho aí, sai daqui, não tem nada a ver contigo. E por um momento ele para, porque ele vai ter que pagar aquele lanche do bolso dele. Então ele para por um momento e pensa, o que eu estou fazendo? Eu já perdi mesmo todas as coisas. Por que no meio dessa tribulação eu não posso olhar para Deus? Eu não posso abrir os meus olhos e os meus ouvidos espirituais para ver o que Deus quer comigo neste momento. Porque em momentos assim a tendência nossa é reclamar, espraguejar, xingar, meu Deus, que dia horrível, está tudo dando errado.
para por um momento, dá um botão de pause. É o botão de pause que o crente tem que ter. Ele para, vai lá, abre, pega o lanche e leva para o pai, que agradece. Os policiais, comovidos com essa situação, devolvem a moto. E a mulher, vendo que foi grosseira, vai lá, mesmo vendo ele estando dado o lanche para a criança e para o pai que estava catando lixo, vai lá e dá o dinheiro a ele. Sabe qual o nome disso, gente? É o botão de pausa que eu falei. Vocês têm que parar no meio da tribulação e olhar o que o Senhor quer me dizer, como o Senhor quer me usar no meio de tudo isso que está acontecendo. E toda a história retrocedeu. Ele conseguiu a moto de volta, ele levou o dinheiro, põe seca depois, né? Não sei se era no Rio de Janeiro, que lá é muito quente. E o pai ficou feliz com a comidinha lá com o menino, que ele estava desesperado porque não tinha o que dar para o filho. Mas muitas vezes, no meio do vucu-vucu da nossa vida, a gente se desespera. Observe só, o povo de Israel estava lutando, perdeu a primeira batalha. Eles não consultaram a Deus. Se você ler um antes e depois, você vai ver o contexto bíblico e histórico. Eles não consultaram a Deus se era para ir para a peleja. Primeiro passo aí está errado. Aí eles pensaram o quê? Porque a Arca da Aliança não está aqui, nós perdemos a guerra. Então vamos buscar a Arca da Aliança. Porém, foi o que eu disse, a presença do Senhor não significa vitória se não tivermos relacionamento. Quem cuidava da Arca do Senhor? A casa de Eli. E como era a casa de Eli? Os filhos de Eli eram chamados de filhos de Belial. Eles roubavam das ofertas e sacrifícios na casa do Senhor. Ora, o que pode se esperar? E trouxeram. Isso é para que se observe quem é o pastor e o sacerdote da nossa vida. Se ele tem levado uma vida digna de um testemunho, o qual carrega a presença de Deus e o qual tem um relacionamento com Deus. Você vai começar a ver isso através da vida dele. Não das coisas negativas, como muitos dentro daquela situação que eu citei aqui pouco poderiam estar olhando a situação do rapaz, o motoqueiro do iFood, do fast food. Mas olhar com os olhos de Deus para a situação. Aí trouxeram a Arca da Aliança. Só que quando trouxeram, além da Arca da Aliança ser roubada, eles perderam a guerra. 30 mil homens foram mortos. Não se revestiram da armadura. Não consultaram a Deus e foram de qualquer jeito. O Senhor, quando estava com eles, diz a palavra de Deus, em todas as batalhas eles eram vencedores, quando o Senhor estava com eles. Mas pastora, a Arca da Aliança não representa a presença de Deus? Na terra representa. Mas eles estavam cheios de quê? Eles se prepararam, eles consultaram a Deus. E aí depois eles queriam, se vocês forem ler até o final desse capítulo, eles queriam transferir o fracasso deles para Deus. Isso nós fazemos muitas vezes. Nós nos envolvemos, a pastora Jocilene pregou aqui certa feita. Às vezes a gente faz uma prestação, compra um negócio aqui e ali, e a gente nem consulta a Deus se é para fazer. Se a palavra diz se é para a direita ou para a esquerda, onde quer que andares te direi, este é o caminho, diz no livro de Isaías. Mas você não consulta a Deus, aí você quebra a cara, você se enrola, depois você fica, Senhor, pelo amor de Deus, me socorre aqui, me ajuda aqui. Existem outras circunstâncias em que o Senhor fecha realmente. Ele cerra os céus e que o céu está de bronze e a resposta não vem. Mas isso também é tempo de tratamento com Deus. Israel fracassou porque a casa de Eli já não era uma casa. Embora a presença de Deus habitasse, não havia um relacionamento com Deus. Os filhos dele eram filhos de Belial. E sabe por que tudo isso aconteceu? Todo esse fracasso, toda essa derrota? Não foi pelo pecado, porque Deus perdoa o pecado. Jesus é o pecado, é o nosso pecado na cruz. Foi pela omissão de Eli. Como é que Eli permitiu que Hofni e Finéias fossem buscar a arca, sabendo que eles eram tidos como filhos de Belial? Davi, o homem segundo o coração de Deus, mandou buscar a arca. E não foi do jeito correto que deveria ser transportado. E aí a arca caiu. Um dos seus homens foi segurar a arca, morreu fulminado na hora. E aí ele deixou a arca na casa de Obed-Edom, que através da presença de Deus buscou um relacionamento com o Senhor. Em 3 meses a vida de Obed-Edom
deu um salto tremendo. 3 meses. 3 meses. Por quê? Porque a arca não estava sendo transportada devidamente. E a sua vida, como está sendo guiada? Ou você tem se permitido que ela seja guiada pelo Espírito Santo de Deus em respostas às acusações, em resposta às atribulações do dia a dia, em resposta aos problemas, em resposta muitas vezes às retaliações de Satanás na tua vida? Como você tem transportado, porque até então a presença de Deus tem que estar aqui. Como você tem transportado a presença de Deus? Porque a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. Como você tem se comportado diante das situações? Você é um ser humano de um coração grato? Porque maior amor do que aquele a gente não vai ter. Olha só, eu escuto muito o André Fernandes falar isso e eu acho isso por excelência. Nós somos matéria-prima de Deus. O que isso quer dizer? O Senhor, juntamente conosco, Ele pode fazer uma explosão espiritual de tudo que Ele já liberou no mundo espiritual para mim e para você. Só que muitas vezes nós não nos deixamos trabalhar. Às vezes a gente quer que aconteça algo sobrenatural, que o céu se abra, que o Senhor mande um anjo que venha caminhando aqui na nossa frente e fale e aconteça. E nós aqui somos a porta para que essas coisas vão acontecer na nossa vida e na vida do nosso irmão. Porque se eu trago o nome do Senhor Jesus sobre o meu nome, é uma responsabilidade espiritual sobre a minha vida para que eu não envergonhe o Evangelho de Cristo. Eu também estou escrevendo o Evangelho de Cristo através da minha vida. E como você tem escrito? Porque a casa de Eli se arrebentou, podendo ter sido uma casa de sucesso, não pelo pecado, mas pela omissão. Muitas vezes o marido é omisso, muitas vezes a esposa é omissa, muitas vezes os pais são omissos relativos aos filhos. É nosso dever educá-los dentro da palavra, colocar regras, colocar limites. Não se chama palavra de limites. E filho é filho, não tem idade. E como você tem colocado isso? Se a sua casa não tem regras, como é que o relacionamento com Deus pode prosperar dentro da sua casa através da sua santa presença, se você não vive a palavra do Senhor? Se não fizermos, é o quarto ponto que eu botei aqui, se não fizermos as coisas na direção do Senhor, fracassaremos. Foi o que eu já falei. Os israelitas fracassaram na batalha. E eles transferiram o fracasso para Deus. E a gente muitas vezes está fazendo isso. É por isso que tem crentes, você pode ver crentes ansiosos, depressivos. E eu não estou julgando não, porque eu mesmo há um tempo atrás estava sofrendo de crise de ansiedade. Mas eu acredito que está faltando muito Deus nisso tudo. Não está faltando a presença dEle. Porque Ele está todos os dias de braços abertos. Ele ainda está aqui através do seu Espírito Santo. Mas quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, Ele deixa de ser advogado e Ele passa a ser juiz. Se Ele sendo advogado, não julgando, mas nos defendendo mediante o Pai para que nossas almas não sejam perdidas, muitas vezes a gente não dá nem bola para esse tipo de relacionamento. O que você quer fazer no céu? Eu pergunto isso para mim primeiro. Eu não venho com palavra de julgo ou de julgamento nesta noite, mas na condição de abrir os olhos espirituais da igreja, que presença de Deus não quer dizer vitória, porque isso depende muito do teu relacionamento, do teu caminhar, do teu testemunho e de quanto você tem atraído essa presença para dentro de si primeiro, para depois trazer para casa. Eu queria tanto que meu filho se convertesse, meu pai, meu irmão. Eles estão vendo Deus na tua vida, porque primeiro o negócio, o mistério é contigo. Se você está ouvindo essa palavra nessa noite, é porque primeiro o mistério é contigo. E aí depois Deus vai fazer a obra lá. Porque eles precisam ver Deus na nossa vida, para que tenha vontade de servi-los. Nesta noite eu quero fazer um convite para nós, porque se estamos nós aqui, foi nós que Deus escolheu para estarmos aqui. Eu quero fazer um convite que você venha se esvaziar de tudo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Amém? Por quê? Porque a gente tem tudo. Aqui está um grupo de pastores, diáconos, levitas.
nós temos tudo. E que herança nós temos deixado para o nosso filho. O que eles têm observado no nosso falar, no nosso linguajar, no nosso proceder. Eles veem Deus na nossa vida. Eles querem servir a esse Deus. Como você tem apresentado Deus aos seus filhos? Que o fato de ser pastor, como eu comecei falando aqui, não salva os filhos e os netos, porque a salvação não é hereditária. A salvação é conquistada por um relacionamento de intimidade com Deus. E é este caminhar que te traz a vitória, porque existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que hoje, enquanto vivermos aqui, nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, que é um Deus atemporal, é um Deus que é o grande eu sou. Isso quer dizer que Ele é passado, presente e futuro. O passado não adianta, gente. O que errou, o que fizemos de errado não adianta. Até o dia de ontem, se nós pecamos, porque todos os dias nós pecamos. E basta o mal o seu próprio dia. Então, não importa. Ontem passou. Hoje, o que a gente pode fazer para mudar? Mudar esse relacionamento. Mudar essa história, mudar a nossa vida, mudar o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. E não adianta se preocupar com amanhã, porque essa noite o Senhor mesmo pode convocar a sua alma. Então, hoje é tempo de mudar, hoje é tempo de se arrepender, hoje é tempo de se posicionar, hoje é tempo de se esvaziar. Amém? Porque Ele já está lá, nosso Deus é um Deus atemporal, Ele está no futuro. É como aquele pai que sabe que a criança pode andar, que ela pode caminhar, que ela pode correr, e ele fica assim, ó, vem de braços abertos. Eu confio em você, mas você tem confiado em Deus? Que é muito fácil eu falar que eu confio e que eu creio, mas na hora que o negócio aperta, onde a minha fé é provada, é que nós vamos ver se realmente nós confiamos e acreditamos nesse Deus, na sua capacidade e no seu amor. Porque se assim confiamos, é tempo de andar somente pela sua direção. Amém? Vamos ficar de pé. Deixa eu orar pela tua vida, pela tua casa, pelo teu ministério. Muitas vezes não honramos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Não honramos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa parentela que muitas vezes tem feito por nós. Nós não honramos, nós queremos que o Senhor nos honre. Queremos que Ele mude a nossa história. Nós não agradecemos nem pela vida muitas vezes. Tantas pessoas estão lutando só para respirar hoje. E não estão conseguindo. Lutando pela vida. Mas nós estamos aqui para engrandecer e louvar o nome desse Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada, meu Deus. E nesta noite, meu Senhor, que Tu possa, meu Deus, começar a nos ajudar a termos mais fé, a termos mais confiança, a mudarmos o nosso posicionamento em todos os dias da nossa vida, começando dentro da nossa casa, meu Deus. Senhor, nos ajuda a ser melhores, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, a andar como Tu queres. Que os Seus planos sejam sobre a nossa vida e não os nossos planos. Que a Sua vontade seja sobre a nossa vida e não a nossa vontade. E que o Senhor manifeste a Tua glória através do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa casa. Que nossa casa possam ser lares, faróis para aqueles que estão angustiados, necessitados e aflitos. Nos ensina, Deus, nesta noite, meu Pai, a sermos como Tu queres que nós sejamos e não como nós queremos ser ou achamos que temos que ser. Começa, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos. Porque o dia que todos os títulos se acabarem, só vai restar nós e o Senhor de maneira pessoal. Então começa a trabalhar em cada um de nós. Começa a nos libertar de nós mesmos,
do nosso querer, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso chamado, que muitas vezes nós nos envaidecemos disso, mas a obra é tua, do nosso posicionamento e de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós ou tem colocado em nossas mãos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Liberta-nos, Pai, de nós mesmos, em nome de Jesus. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nós muitas vezes queremos que Deus satisfaça o desejo do nosso coração primeiro, para depois a gente se deleitar, se agradar de sua presença. Façamos primeiro o que é correto, o que é puro, o que é prazeroso, o que é santo. Amém? Vamos orar para nos despedirmos da casa do Senhor, mas não da tua presença santa. Paizinho amado e querido, obrigada por este culto, Senhor. Obrigada pelo ministério Renascidos para Adorar. Obrigada pela tua casa, Senhor, por essa família que o Senhor formou, nos unindo, meu Deus.
Senhor, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de respostas, uma semana na tua presença e uma semana de relacionamento contigo. Manifesta-te a nós, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que a tua Shekinah seja sobre cada lar aqui representado, sobre cada lar onde esta palavra vai chegar, meu Deus. Liberta-nos de nós. Aleluia, E que o teu querer e a tua vontade venham ser manifesta nas nossas vidas, meu Deus. Abençoa aqueles que precisam sair para trabalhar e buscar o pão, aqueles que precisam sair para resolver as coisas, Senhor. Fica conosco, não só hoje, mas para tudo sempre, como o Senhor prometeu. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus, meu Deus. Agora coloca a mão em sinal de recebimento. Que o grande amor de Deus Pai, assim seja. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, Assim seja. que a união e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Assim seja. seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam Amém. amém. Vão em paz, o Senhor os abençoe. Aplauda o Senhor mais uma vez. Com vontade, não é a mim, é a Deus.